Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto, inscreva-se, clique no sininho, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom, pessoal, estamos aí hoje com nossa aula 141 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando a função modular. Bom, e hoje nós vamos continuar a aula passada e estamos estudando as inequações modulares. Bom, pessoal, é o seguinte, nós temos um fato muito importante aqui para nós comentarmos com vocês. Na aula passada nós comentamos aqui essas duas propriedades das inequações modulares. Esta diz o seguinte, que o módulo de um valor é menor ou igual, tá? Mas enfim, vou falar menor só para a gente não ter que ficar falando as duas situações aí. Enfim, o módulo de um valor é menor do que uma certa constante. Isso significa que esse valor tem que estar entre menos essa constante e mais essa constante. E o módulo de um valor é maior do que uma certa constante, isso implica que esse valor é menor do que menos essa constante, ou então maior do que mais essa constante. E a condição que nós impusemos, pessoal, é que essa constante, esse valor A aqui, né, que está sem o módulo, ele seria aí um real, nesse caso aqui, não negativo e diferente de zero, enfim. De certa forma, pessoal, nós comentamos que essas propriedades elas não seriam válidas para os reais negativos, né? Bom, isso, pessoal, se vocês pegarem todos os livros de ensino médio, de concursos, enfim, todos os livros de ensino básico, eles vão dizer que realmente estas propriedades exigem que os reais aqui sejam positivos, enfim. Mas vamos ver uma coisa aqui, pessoal. Depois que nós terminamos a última aula, eu comecei a pensar um pouquinho melhor nessas questões aqui. E olha só o que acontece. Então essa propriedade ela é válida para os reais não negativos, né? Portanto, ela é válida para o zero, né, e para os positivos. Agora, o que será que acontece, pessoal, se nós tivermos um valor negativo aqui? Por exemplo, vou colocar aqui um valor menos 1, por exemplo, né? O que será que acontece com essa propriedade? Será que ela continua válida? Bom, o que nós temos aqui? Módulo de x menor ou igual a menos 1. Se ela fosse válida, nós teríamos o oposto deste menos 1, ou seja, 1, menor ou igual a x, menor ou igual ao próprio menos 1. Né? Ou seja, x entre 1 e menos 1. Ora, existe algum valor x que é maior ou igual a 1 e menor ou igual a menos 1? Ora, não existe tal x, tá ok? Não existe um x que se enquadre nessa condição aqui. Por outro lado, pessoal, existe algum x cujo módulo seja menor ou igual que um valor negativo? Não existe também. Não existe um x que se enquadre nessa situação. Observe o seguinte, nós não podemos dizer que isto aqui é equivalente a isso. Nós não podemos dizer isso aqui, tá ok? No entanto, quando nós analisamos o conjunto solução dessa inequação e o conjunto solução dessa inequação, ou seja, os valores de x que satisfazem isso aqui e os valores de x que satisfazem isso aqui, são os mesmos. Porque aqui não existe valor de x que satisfaz e aqui também não existe. Então, como conjunto solução, nós podemos estender essa propriedade. Nós podemos sim enxergar aqui uma equivalência, né? Porque em termos de conjunto solução, nós temos aqui um mesmo conjunto solução. Aí nós estamos pensando o seguinte, que duas inequações são equivalentes se elas têm o mesmo conjunto solução. No entanto, como isto aqui de certa forma não faz muito sentido, esse equivalente aqui nós podemos colocar em meio que entre aspas, digamos assim. Por quê? Porque na realidade, né, a propriedade de fato ela exige que sejam os reais não negativos, tá? No entanto, como a equivalência entre os conjuntos solução acaba prevalecendo, acaba continuando, nós podemos sim enxergar que esta propriedade ela é válida para todo A real, né? Para todo A real. Ora, mas o que será que vai acontecer se nós tivermos essa situação aqui? Se nós tivermos essa situação, daí nós estamos aqui, que a propriedade a princípio exige que o A também seja diferente de zero, né?
Então o que vai acontecer, será, se nós tivermos módulo de x menor do que zero? De acordo com a propriedade, nós teríamos 0 menor do que x menor do que zero. Ora, aqui não existe x, tal que o seu módulo é menor do que zero. E aqui também não existe x, tal que x esteja localizado acima de zero e abaixo de zero ao mesmo tempo. Então também não existe x. Então nós também temos aqui uma equivalência que vamos colocar entre aspas, né? E para o módulo de x menor do que um valor negativo, por exemplo, menos 1, nós também vamos ter a mesma coisa, olha. Nós vamos ter que 1 é menor do que x, menor do que menos 1, e também aqui não existe x e não existe x. Portanto, este é o fato importante. Essa propriedade M1, de uma certa forma, nós podemos estendê-la para os reais, não apenas para os reais não negativos, mas para todos os reais. Nós podemos estender essa propriedade, tá? E com relação a MI2, né? Será que também vale o mesmo raciocínio? O M2 diz o seguinte, que módulo de x maior ou igual a equivale a x menor ou igual a menos a, ou x maior ou igual a A. E qual é o intervalo de variação aí, né? A princípio, ela exige para os reais não negativos também, ou seja, do zero em diante. Mas e para os negativos? O que vai acontecer, por exemplo, se nós tivermos módulo de x maior ou igual a menos 2, só para sair um pouco do menos 1, né? Bom, a aplicação dessa propriedade diria que x é menor ou igual ao oposto de menos 2, que é 2, ou x é maior ou igual ao próprio menos 2. Agora, nota o seguinte, quais são os valores x tais que o seu módulo é maior ou igual a menos 2? Qualquer x real é tal que o seu módulo é maior ou igual que um valor negativo, porque o módulo, na verdade, ele é maior ou igual a zero, na verdade. Então, em particular, vai ser maior ou igual a qualquer valor negativo, né? Por outro lado aqui, pessoal, olha o que está acontecendo aqui. Aqui estaria o zero, aqui o menos 2 e aqui o 2. Bom, aqui nós teríamos x menor ou igual a 2, né, que vem para cá, ou x maior ou igual a menos 2. Ora, se nós temos x menor do que 2 ou maior ou igual a menos 2, na verdade nós acabamos englobando o quê? Toda a nossa reta. Então é qualquer x pertencente a R. Porque nós englobamos, para baixo do 2 nós englobamos tudo para cá e para cima do menos 2 tudo para lá, né? Então toda a reta acaba sendo englobada. Então também nós temos aqui uma espécie de equivalência se nós pensamos em termos de conjunto de solução, porque das duas formas nós estamos englobando toda a reta. Quando aqui for maior e aqui menor e maior aqui, né, ou seja, desigualdade estrita, o raciocínio vai ser perfeitamente igual. Mas aí vai aparecer bola aberta aqui, né, bola aberta, mas não vai influenciar nada, porque quando for maior do que menos 2, nós vamos acabar incluindo esse 2. E quando for menor do que 2, vamos acabar incluindo o menos 2. O resumo aqui, pessoal, é o seguinte. Essas propriedades, MI1 e MI2, nós podemos, de uma certa forma, enxergá-las como extensivas a toda a reta. Ou seja, não apenas para os reais não negativos. Ora, isso vai facilitar demais, pessoal, porque nos exercícios que nós fizemos na aula passada, nós tivemos sempre que dividir em casos, tá ok? Mas nós não vamos precisar. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os dois exercícios em particular que nós fizemos na aula passada e vou resolver utilizando este fato aqui. E aí vocês vão comparar o quão mais fácil vai ficar dessa forma aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Na aula passada nós fizemos esse exercício em particular aqui e nós fizemos assim, módulo de x menos 5 menor ou igual a 3x mais 7. Como é que nós fizemos na aula passada? Se você não está lembrado, volte até a aula passada e revise, né, como é que nós fizemos esse problema lá. Lá nós fizemos estritamente nos atendo a essa propriedade. O que essa propriedade diz? Se o módulo de uma coisa é menor ou igual a outra, então nós podemos aplicar aqui menos A menor ou igual a x menor ou igual a A, mas aí a condição é que o A tem que ser o quê? Não negativo. Então o que nós fizemos? Nós fizemos aqui x menos 5 maior ou igual a menos 3x mais 7 e menor ou igual a mais 3x mais 7. Né? Resolvemos isso aí em termos de x, mas também trabalhamos com a imposição de que 3x mais 7 fosse o quê? Maior ou igual a zero, para que essa propriedade fosse obedecida.
E aí, além disso, nós trabalhamos com o caso em que o 3x mais 7 fosse menor do que zero e vimos se haveria alguma outra solução a se considerar, né? Foi isso que nós fizemos na aula passada. Mas olha só que mais simples que dá para a gente pensar aqui. Pensando no fato de que essas propriedades são válidas, nós podemos enxergar como válidas para todos os reais, não apenas restritos a esses reais não negativos, positivos aqui, né? Nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Olha só o que diz a propriedade MI1 aqui, né? Que ela parece um menor ou igual aqui a princípio, né? Então ela diz o seguinte, que menos esse valor, ou seja, menos 3x mais 7, é menor ou igual a x menos 5, que é menor ou igual a mais 3x mais 7. Olha só, agora nós temos o seguinte, menos 3x menos 7, eu já vou separar aqui essas duas inequações. Temos menos 3x menos 7 menor ou igual a x menos 5 e, né, x menos 5 menor ou igual a 3x mais 7. Separei esta equação e esta aqui. Essa aqui eu já distribuí aqui, né? Trazendo tudo que tem x para o mesmo lado, ficamos assim, olha, menos 3x menos x menor ou igual a menos 5 mais 7. E agora, menos 4x menor ou igual a 2, né? O menos 4 passa dividindo e alterna o sinal aqui. Então fica x maior ou igual a menos 2 sobre 4. Né? E menos 2 quartos é menos meio. Mesma coisa para outra inequação. X menos 5, né? Vai ficar aqui x menos 3x menor ou igual a 7 mais 5. X menos 3x é menos 2x menor ou igual a 12. O menos 2 vai passar dividindo e vai trocar o sinal aqui, né? Vai ficar maior ou igual a menos 12 sobre 2, e isso é menos 6. Então nós temos que satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo, ou seja, o x ele deve ser maior ou igual a menos meio e, ao mesmo tempo, maior ou igual a menos 6. Ora, quando ele é maior ou igual a menos meio, automaticamente ele já é maior ou igual a menos 6. Portanto, essa solução ela acaba englobando essa, né? Então nós temos no fundo o quê? X maior ou igual a menos meio, e aí podemos escrever o conjunto de solução como nós fizemos na aula passada, ok? Que foi exatamente isso aqui. Observe que nós não tivemos nem que nos preocupar aqui com o estudo do sinal aqui do 3x mais 7, né? Não tivemos que nos preocupar com a adequação aqui do 3x mais 7 como sendo maior ou igual a zero. Aqui já saiu direto. Né? Isso é que eu estou querendo dizer para vocês. Aqui, olha, este A ele pode ser tomado qualquer. Então a solução aqui vai ser o quê? Menos meio mais infinito. Esse seria o conjunto de solução. Vejam que mais simples que foi. Comparem essa solução com a solução que nós tivemos na aula passada. Eu estou dizendo hoje para vocês aqui é que não há necessidade de fazer essa análise aqui. No caso das inequações modulares, tá? No caso das equações modulares, é importante essa análise. Bom, turma, no nosso segundo exercício, nós também fizemos na aula passada, tá? Módulo de x mais 1 maior ou igual a 7 menos 2x. Então, pela propriedade MI2, nós temos x mais 1 menor ou igual a menos 7 menos 2x, ou x mais 1 maior ou igual a 7 menos 2x, ok? Olha só, vamos trazer tudo que tem x para um lado, né? Primeiro distribuir aqui, ó, x mais 1 menor ou igual a menos 7 mais 2x. Trazendo x para um lado, ficou x menos 2x menor ou igual a menos 7 menos 1. X menos 2x dá menos x menor ou igual a menos 8. E daqui vem x maior ou igual a 8. Inverteu o sinal da desigualdade aqui. E aqui a mesma coisa, olha só. X mais 2x, né? Passou para cá. Maior ou igual a 7 menos 1. Olha, x mais 2x é 3x
maior ou igual a 6. Portanto, x é maior ou igual a 6 sobre 3, que é 2. Portanto, nós temos que x é maior ou igual a 8 ou x maior ou igual a 2. Né? Neste caso, né, nós teremos aqui o 2 aqui e o 8 aqui. Nós queremos x maior ou igual a 2 ou x maior ou igual a 8. É claro que o x maior ou igual a 2 engloba as duas condições aí, né? Engloba as duas condições. Tem que tomar cuidado com o ou, né? E o caso anterior era o e, né? Então nós temos o nosso conjunto de solução. Na verdade, esta situação aqui, né? Nós podemos escrever assim, ó, x maior ou igual a 2, conjunto de solução de 2 até mais infinito. Comparem, pessoal, essa solução com a solução da aula passada. Nessa solução nós não tivemos que analisar esse sinal aqui, tá ok? Por quê? Porque isso não é necessário. Né? Isto decorre aí da validade das propriedades, tá ok? Então isso realmente facilita muito, viu? Bom, turma, já aproveitando esse conhecimento que nós acabamos de adquirir aí, como é que nós vamos resolver essa equação agora aqui, né? Nós temos aqui o módulo de x² menos 5x mais 4, né? O módulo aqui apareceu uma função do segundo grau, maior do que x menos 1. Bom, de acordo com a nossa propriedade MI2, né, se o módulo de alguma coisa é maior do que outra, então isso significa que x² menos 5x mais 4 é menor do que menos x menos 1, ou seja, o valor disso aqui dentro é menor do que menos isso aqui, ou esse valor é maior do que isso aqui. x² menos 5x mais 4 maior do que x menos 1. Olha só. Então nós temos que resolver essas duas inequações e agora nós eliminamos o módulo, né? E nós não vamos ter que nos preocupar com o fato de que isso aqui tem que ser maior ou igual para a aplicação dessa propriedade, porque essa propriedade, como nós acabamos de ver, ela não é válida somente para os reais não negativos, tá? Eu preferi deixar aqui, pessoal, os reais não negativos, porque é como a maioria dos materiais trabalha. A maioria dos materiais traz essa forma, traz essa restrição aqui. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que não há necessidade dessa restrição, porque quando nós estendemos essa restrição aos reais negativos também, essas propriedades continuam válidas. Então, olha só, aqui nós temos esta inequação, né? Vamos continuando aí. x² menos 5x mais 4. Eu já vou distribuir aqui, olha. Nós temos aqui menos x, mas vou passar para cá mais x, e o mais 1 eu vou passar como menos 1. E vou deixar assim, ó, menor do que 0. Ok? Então eu já distribuí aqui, ó, menos x mais 1 e já passei para cá. Agora nós temos o seguinte aqui, ó, x² menos 5x mais x menos 4x. Mais 4 menos 1 mais 3. Menor do que 0. Agora, nós temos aqui uma inequação do segundo grau. Né? Nós já estudamos na parte de função do segundo grau, nós fizemos o estudo do sinal da função do segundo grau, da parábola, né? Eu vou fazer de uma maneira mais resumida aqui. Né? Se nós resolvermos esta equação aqui, igualarmos esta equação a 0, nós vamos achar como raízes 3 e 1, tá ok? Então nós vamos ter aqui como raízes, olha, 1 e 3, né? Então esse é o estudo do sinal. Como é que eu encontrei essas raízes? Igualando essa expressão a 0, né? Nós podemos pensar na soma e produto das raízes, ou então resolver pela fórmula de Bhaskara, tá? Ok, então nós temos como raízes 1 e 3, né? O A é positivo, portanto a concavidade é para cima, né? Aqui é positivo, negativo e positivo. Nós queremos que x² menos 4x mais 3 seja o quê? Menor do que 0. Portanto, o intervalo que nos interessa aqui, ó, ele vai do 1 até o 3. Está resolvida essa aqui. Vamos para cá agora. Trazendo o x para cá, né? Vai ficar x² menos 5x mais 4 menos x mais 1. Agora é maior do que 0. X² menos 6x, ó, menos 5x menos x, mais 4 mais 1, dá o quê? Mais 5, maior do que 0.
Mesma coisa, se nós igualamos esta função aqui a zero, né? Chegando aqui como função do segundo grau, nós temos como raízes 1 e 5. Então, nós temos aqui 1 e 5 como raízes. Tá? Com cavidade para cima, então nós temos também uma situação desse tipo aqui, uma parábola desse tipo. Nós queremos, bom, aqui é positivo, negativo e positivo. Queremos que essa expressão seja o quê? Maior do que zero, positiva. Portanto, o intervalo que nos interessa são este aqui e este aqui, positivo, tá ok? Bom, então agora nós resolvemos as duas. Como aqui está o ou, né? O ou, nós queremos que isto aqui valha ou isto aqui, então aqui nós pensamos na união, né? Então a ideia é nós estabelecermos aqui o conjunto união desses dois intervalos aí. Para isso eu vou apagar esta expressão, colocar só esses dois intervalos na lousa para a gente poder trabalhar com o conjunto união. Bom, aqui pessoal, o que eu fiz? Nós tínhamos a inequação 1, a inequação 2 e aqui a união, tá ok? Esse é o conjunto união que nós queremos aí. Nós tínhamos a ideia ali do ou, né? Bom, a primeira inequação, o conjunto que nos interessava ia do 1 até o 3, né? Bola aberta nos dois extremos aí. A segunda, ela ia para trás do 1, né? E para frente do 5. Então o nosso conjunto união, nós podemos colocar aqui, aqui embaixo, né? Vai ser o quê? Bola aberta aqui. Vai continuar até o 3, depois este pedaço do 3 ao 5 vai pular, depois do 5 em diante ele continua para cá. Tá? Então esse é o nosso conjunto união. Okay? Como é que nós podemos escrever esse conjunto aí? Vamos escrever da seguinte forma, então a solução, né? Esse é o nosso conjunto solução. Como é que nós podemos escrever? Solução. Nós podemos escrever assim, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 1, ou x está entre 1 e 3, tá ok? Ou menor do que 1, ou entre 1 e 3, ou maior do que 5, ou x maior do que 5, tá? Essa é uma forma por extenso aí, né, digamos, de nós escrevermos. Podemos escrever por intervalo também. Podemos pegar o intervalo que vai de menos infinito até o 3 e uni-lo com o intervalo que vai do 5 até o mais infinito. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba incluindo o 1. Então nós temos que retirar o 1 aqui. Então eu vou fazer menos o 1. Tá? Só para nós retirarmos o 1. É outra forma, né, nós escrevermos esse conjunto de solução aqui. Tá ok? Então essa é a resolução dessa equação. Note que nós não precisamos trabalhar com o sinal aqui do x menos 1. Bom, nosso quarto exercício aqui, ele não é um exercício propriamente difícil, mas é um exercício bastante interessante. Nós temos uma inequação que é dupla aqui, né? 1 menor do que módulo de x menos 3, que é menor do que 4. Nós temos que dividir em duas. Então, primeiro nós temos que módulo de x menos 3 é maior do que 1, né? E a outra, né? E, né? Lembrando aqui do e, módulo de x menos 3 menor do que 4. Então o módulo de x menos 3 ele é maior do que 1 e módulo de x menos 3 menor do que 4. Ou seja, uma inequação dupla nós transformamos num sistema de inequações modulares, aí no caso. Um sistema porque nós temos duas inequações. Temos que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Né? Módulo de x menos 3 maior do que 1. Aqui, ó. Quando o módulo de alguma coisa é maior do que outra, então nós temos x menos 3 menor do que menos 1 ou x menos 3 maior do que 1. Resolvendo já em paralelo aqui, x menor do que 3 menos 1 ou x maior do que 3 mais 1. X menor do que 2 ou x maior do que 4. Ora, se nós fizermos aqui uma ilustração, né? Aqui está o 2 e aqui o 4.
x menor do que 2, tá aqui, ou maior do que 4, tá aqui. Então este é o nosso conjunto de solução desta parte aqui. Agora nós temos o e aqui, né? Então vamos lá, módulo de x menos 3 menor do que 4, isso implica que menos 4 menor do que x menos 3 menor do que 4. É isso que diz isto aqui, ok? Pela nossa propriedade MI1 ali. Então aqui nós podemos somar 3 a todos os membros desta inequação. E aí vamos ficar assim, ó, menos 4 mais 3 ficou o quê? Menos 1. Menor do que x, menor do que 4 mais 3 ficou o quê? 7. Tá? Então aqui já é o nosso resultado desta outra inequação. Então nós temos esta e esta. Agora nós temos que fazer o cruzamento das duas soluções, né? Das duas aí, porque nós temos o e aqui. Bom, eu só apenas copiei os resultados aqui que nós acabamos de chegar aí, x menor do que 2 ou x maior que 4 para esta aqui, e essa aqui x maior do que menos 1 e menor do que 7. Agora, como nós temos que fazer o cruzamento, o que nós vamos fazer aí? Nós podemos fazer um chamado varal, né? Aqui o que nós temos? As raízes que aparecem aqui são 2, 4, menos 1 e 7, né? Então vamos lá, aqui ó, menos 1, depois vem o 2, depois vem o 4, depois o 7. Eu não estou me preocupando muito com escala aqui não, tá? É apenas a ordem que é importante. Agora nós temos a outra inequação, né? Então nós temos esta inequação aqui que eu vou chamar de 1, em romanos aqui. Esta aqui que eu vou chamar de 2 em romanos, né? Então esta linha vai se referir a 1. Esta aqui vai se referir a 2. E aí nós vamos traçando aqui, de tal maneira que nós vamos ter também que trabalhar aqui com uma terceira linha, que na verdade que vai se referir ao quê? A 1 e 2, né? Que é a intersecção justamente das duas soluções aí. A primeira inequação diz o seguinte, que o x é menor do que 2, tá aqui ó, menor do que 2, ou maior do que 4, tá aqui. E a segunda diz o seguinte, que o x é maior do que menos 1, aqui, e menor do que 7. Então, na segunda inequação, nós temos isso aqui, né? Como nós queremos cruzar as duas, então a região que aparece como comum aqui vai ser exatamente esta aqui, olha. Vem até aqui. Esta parte não interessa, porque só aparece nesta aqui. E aqui, esta outra parte. Então, essas duas partes aqui são as chamadas intersecções, né? Estou reproduzindo aqui embaixo. Olha só. Então é isto, tá? Então o nosso conjunto solução, como é que nós podemos escrever? Vai do menos 1 até o 2 e vai do 4 ao 7. Então união 4 ao 7, tá? Aí vocês podem se perguntar, mas professor, não falou que é intersecção e apareceu união aqui, né? Bom, normal, né? O que nós estamos fazendo aqui é escrever o conjunto solução. Quer dizer, o conjunto das soluções que satisfazem as duas ao mesmo tempo acabou aparecendo um conjunto união aqui, né? Mas não significa que nós fizemos a união, nós fizemos a intersecção entre essas duas e acabou dando a união desses dois intervalos aqui, tá? Não confundir uma coisa com a outra aí, tá bom? Então é isso aqui, tá? Esse é o nosso conjunto solução. Poderia escrever também na forma de, naquela notação mais analítica, né? X pertence aos reais, tal que menos 1 menor do que x menor do que 2, ou 4 menor do que x menor do que 7. Bom, turma, para nós fecharmos com chave de ouro aí, vamos fechar aí com esse exercício, que esse exercício sim é um exercício do nível um pouquinho mais difícil, o mais difícil que vocês vão poder encontrar aí de exercício envolvendo inequações modulares. Bom, aqui nós temos uma soma, né? Nós temos módulo de x menos 4 menos 2 vezes módulo de x mais 3 maior do que 3x menos 1. Esse tipo de problema, pessoal, como nós trabalhamos na parte de equações modulares, nós trabalhamos com uma equação modular desse tipo também, né?
E aí, pessoal, quando nós temos esse tipo de coisa, soma ou diferença de módulos, não adianta nós trabalharmos com as propriedades, tá? Aí as propriedades elas não se mostram muito eficazes, ok? Nesta situação, nós temos que trabalhar realmente com a definição do módulo, tá? Então, olha só o que nós fazemos. Nós estudamos o sinal das duas expressões que estão dentro do módulo, tá? Então, vamos lá. Eu vou estudar aqui sem colocar todos os detalhes aqui. Bom, x menos 4, a raiz aqui que aparece é 4, tá? X menos 4 é 0, x é 4. Então aqui nós temos o 4, né? Aqui é o x, e a inclinação é crescente, né? Porque o a é positivo. Né? Lembrando que nós estamos estudando o sinal da função do primeiro grau. Positivo para cá e negativo para cá. Mesma coisa para o x mais 3. O x mais 3, aí a raiz que vai aparecer aqui vai ser o menos 3. Positivo para cá e negativo para cá. Bom, já vamos explicar qual vai ser a utilidade daquele estudo do sinal ali. Agora, essas raízes, o que nós fazemos? Nós fazemos um varal bem grande. E aí o que nós fazemos? Nós vamos dividindo aqui o menos 3 e o 4, né? Nós colocamos aqui, por exemplo, o menos 3 e aqui o 4. E aí nós fazemos um tracejado aqui assim e aqui. Cada um desses espaços vai ser ocupado por uma inequação, tá? Bom, vamos olhar primeiro para o módulo de x menos 4. Bom, o módulo de x menos 4, nós olhamos para esse estudo do sinal. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que x menos 4, ele é negativo quando x é menor do que 4. E ele é positivo quando x é maior do que 4. Então, para x menor do que 4, aqui está a linha do x, né, digamos. Aqui está a linha do x. Então, para x menor do que 4, x menos 4 é negativo. Portanto, o módulo de x menos 4 vai ser o seu oposto. O módulo de um valor negativo é menos ele. Estamos usando a definição do módulo. Então, aqui nós temos menos x menos 4. Aqui também, menos x menos 4. Já após o 4, o x menos 4 se torna positivo. Então o seu módulo passa a ser ele próprio. Então aqui nós temos x menos 4 mesmo. Eu coloquei entre parênteses apenas por questão de mais clareza aí. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Esse x mais 3 aqui, o módulo de x mais 3. O módulo de x mais 3, a esquerda de menos 3, ele é negativo. Portanto, nós temos que tomar o oposto dele. Então, a esquerda, como nós já temos esse sinal negativo aqui, eu vou escrever direto aqui, vai ficar mais 2x mais 3. E aqui, como é a direita de menos 3, o x mais 3 é positivo, portanto, ele continua ele próprio. Então, esse sinal não vai mudar. Então vai ficar menos 2x mais 3. E aqui também, menos 2x mais 3. E o resto nós copiamos normalmente. Olha, maior do que 3x menos 1, maior do que 3x menos 1 e maior do que 3x menos 1. Ficou um pouquinho apertado para a gente escrever na mesma linha aí. Agora nós vamos ter que trabalhar com essas três inequações. Primeiro esta aqui. Ok? Então vamos lá. Menos x mais 4 mais 2x mais 6 é maior do que 3x menos 1. Tá? Continuando aqui, trazendo x para um lado, vai ficar assim, ó, menos x mais 2x menos 3x maior do que menos 4 menos 6 menos 1. Menos 4x mais 2x dá menos 2x. Então temos menos 2x maior do que menos 11, né? Aqui, menos 4 menos 6 menos 1 dá menos 11. Então daqui, como o sinal é negativo, vai ficar o quê? X menor do que 11 meios. Agora nós temos que olhar para o intervalo que nós estamos trabalhando. Qual é o intervalo que nós estamos trabalhando?
x menor do que ou igual a menos 3. Ora, x menor do que 11,5, onde é que está esse 11,5 aqui? 11,5, pessoal, resulta na verdade 5,5. Então esse 11,5, na verdade, ele está mais ou menos por aqui. Ora, nós queremos x menor do que 11,5. Não importa que ele está por aqui. Como o x menor do que 11,5, eu vou escrever aqui, ó. E vou pegar aqui do 3 para trás. Do 3 para trás. Porque esta parte aqui, do 11,5 para cá, eu não posso pegar porque eu estou trabalhando nesse intervalo aqui. Então eu só posso me preocupar com esta parte aqui. Agora nós vamos para esse miolo aqui. Aqui nós temos o seguinte, menos x mais 4, menos 2x, menos 6, maior do que 3x, menos 1. Então ficamos aqui com menos x, menos 2x, menos 3x, maior do que menos 4, mais 6, menos 1. Então aqui ficou o seguinte, menos x, menos 2x, menos 3x, ficou o seguinte, menos 6x, maior do que 6 menos 5 vai dar 1, né? Ora, menos 6x maior do que 1, então x menor do que menos 1 sexto. X menor do que menos 1 sexto. Agora o que acontece, pessoal? O menos 1 sexto, ele está mais ou menos por aqui, tá ok? Então o menos 1 sexto está mais ou menos por aqui, né? Porque aqui já chegou o 4, e nós só podemos chegar até o 3. Mas, como para trás do 3 nós já consideramos, então nós não precisamos nem nos preocupar, né? Mas a princípio iria para trás aqui, né? Mas nós só poderíamos colocar até o menos 3, porque é esse intervalo que nós estamos trabalhando nesse momento. X menor do que menos 6. Então nós, bola aberta aqui, menos 1 sexto, x menor do que menos 1 sexto. Ok? Agora vamos para esse intervalo aqui. X menos 4, menos 2x menos 6, maior do que 3x menos 1. Vamos trazer tudo que tem x para um lado, né? X menos 2x menos 3x maior do que 4 mais 6 menos 1. Ora, x menos 5x vai dar menos 4x. Isso maior do que 10 menos 1, que é 9. Ora, daqui vem que o x, na verdade, é menor do que menos 9 quartos. Tá? Ora, como o menos 9 quartos, ele estaria aqui, na verdade, né? O menos 9 quartos, lembrando que menos 9 quartos é menos 2,25. Então ele está mais ou menos por aqui. Né? Menos 2,25, está mais ou menos por aqui. Queremos que x seja menor do que menos 9 quartos. Bom, de qualquer modo, este intervalo aqui, ele não convém. Né? Ele não interessa para esta nossa situação, mesmo que, né? Porque nós estamos no x maior do que 4. Então, nessa situação, nós podemos dizer aqui que não convém. Né? Nessa situação não convém, porque nós estamos no x maior do que 4, essa solução realmente não interessa aí, tá ok? Então é isso, tá? Então a solução desse problema vai ser o quê? X menor do que menos 1 sexto. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor do que menos 1 sexto. E esse seria o conjunto de solução desse problema, tá? Então esse é o tipo de problema mais difícil que vocês podem encontrar envolvendo as inequações modulares, tá? Então procurem fazer alguns probleminhas desse tipo aqui para vocês praticarem também esse problema mais difícil, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!